De osciladores harmónicos. Ora bem, eu diz aqui o enunciado: uma esfera encontra-se em movimento oscilatório provocado pela força elástica exercida por uma mola. Pronto. Na figura, o ponto E é um ponto fixo, sendo o ponto de equilíbrio da mola. O ponto P representa o centro da esfera e desloca-se sobre a semirreta com origem na extremidade fixa da mola. E contém o ponto E. Admita que não existe qualquer resistência ao movimento. Sabe-se que a abscissa do ponto P em relação ao ponto E, medida em metros, é dada por aquela expressão que está ali, de t igual a 5 meios cosseno de π sobre 4t, mais 5 raiz de 3 sobre 2, seno de π sobre 4t. A variável t designa o tempo medido em segundos, que decorre desde o instante em que foi iniciada a contagem do tempo, t pertencente a R+, e resolve na linha 1.1, recorrendo a métodos analíticos, sem utilizar a calculadora. Prova que se trata de um oscilador harmónico e indicar também a amplitude, o período, a frequência e a fase deste oscilador harmónico. Ora bem, voltando aqui a rever, para nós transformarmos isto numa expressão que seja um oscilador harmónico, temos que saber que a expressão do oscilador harmónico é a mesma do que ter xt igual a cosseno da pulsação a multiplicar por t mais a fase. Pronto. Agora, aqui, ora bem, nós temos a nossa expressão, diz que é d de t, portanto, em vez de tx tem d. Ora bem, e o 5 meios de cosseno de π sobre 4 de t, mais 5 raiz de 3 sobre 2, seno de π sobre 4 t. Ora bem, aqui olhando, visto que neste tipo de expressões nós temos que ter sempre em conta as funções trigonométricas para conseguirmos transformar isto numa expressão deste género. Portanto, visto que nós temos aqui um mais, aqui, então existe uma expressão trigonométrica, uma função trigonométrica, isto é, que diz o seguinte, que diz que cosseno de alfa menos beta vai ser igual, portanto, a cosseno de alfa a multiplicar por cosseno de beta mais o seno de alfa a multiplicar pelo cosseno de beta, pelo seno de beta, isto é, peço desculpa, pelo seno de beta. Pronto. A partir daqui, ora bem, a partir daqui, se nós verificarmos, a nossa expressão é muito próxima com isto, só que temos aqui. Agora, o que é que nós temos que nos preocupar? Porque, como temos aqui 5 meios e 5 raiz de 3 sobre 2, teríamos que tentar encontrar aqui um valor daqueles ângulos tabulados que tivessem ambos a mesma amplitude, mas um para o cosseno e outro para o seno. Pronto. Em que fossem estes, isto é, que fossem iguais aos valores que aqui estavam. Portanto, sendo assim, se com 5 meios não existe nenhum, nem 5 raiz de 3 sobre 2, mas se eu colocar este 5 aqui em evidência, então vou obter aqui 1 meio de cosseno de π sobre 4t mais raiz de 3 sobre 2 de seno de π sobre 4t. Ora bem, neste formato, portanto, nós sabemos que através dos ângulos conhecidos, vamos lá, estão em tabela. Portanto, podemos dizer que, visto aqui, que existe um valor em que o cosseno de π sobre 3 dá 1 meio, como o seno de π sobre 3 dá raiz de 3 sobre 2. Ora bem, era isso mesmo que nós necessitávamos, porque precisamos de 2 cossenos, um a multiplicar pelo outro, mais 2 senos a multiplicar um pelo outro. Então vamos já substituir. Ora bem, 1 meio seria cosseno de π sobre 3. De cosseno, neste caso, que é o resto da expressão, de π sobre 4, a multiplicar por t, mais o seno de π sobre 3, a multiplicar também pelo cosseno de π sobre 4, t. Pronto. Fechando aqui os parênteses. Ora bem, e a partir daqui, eu agora posso assumir que isto seria 5 e posso assumir esta igualdade que aqui está. Ora bem, então coloco, segundo aqui a estrutura aqui do oscilador harmónico, primeiro fica aqui a pulsação a multiplicar por t, mais a fase. Ora bem, pulsação multiplicar por t será este π sobre 4t. Portanto, ficaríamos aqui com cosseno. Portanto, neste caso até podemos já tirar aqui os parênteses, tiramos já aqui, e colocávamos cosseno de π sobre 4t menos π sobre 3. Pronto. E basicamente está praticamente na nossa expressão do nosso oscilador harmónico. Mas temos um problema. Qual é o problema? O problema é que tanto o nosso A, que é a amplitude, tem que ser maior que zero, como a pulsação também tem que ser maior que zero, e o nosso φ também tinha que pertencer obrigatoriamente entre 0
e 2π aberto. Ora bem, que é a nossa fase. Este menos π sobre 3 não pertence a este intervalo. E se não pertence a este intervalo, portanto, quando isto acontece em que temos um menos ali naquela parte da fase, então a única coisa que nós temos que fazer aqui era fazer menos π sobre 3, portanto, mais 2π. E ao somar mais 2π eu não estou a modificar a minha expressão, ok? Porquê que não estou a modificar a minha expressão? Porque, por exemplo, cosseno de A é igual a cosseno de A mais 2π. Simplesmente estou-lhe a acrescentar. Então, o que é que eu estou a fazer aqui? Reparemos, por exemplo, imaginando que nós tínhamos aqui um círculo trigonométrico em que aqui era o meu valor A, ok? Esta amplitude aqui seria o meu A. E se eu fizer A mais 2π, então o que é que acontece? A mais 2π seria, dava a volta e vinha exatamente tocar no mesmo sítio. Bater ao mesmo sítio. Portanto, a única coisa que eu vou ganhar com este 2π é que eu permite-me com que a fase passe a pertencer ao intervalo entre 0 e 2π. Portanto, obrigatoriamente aqui teria que fazê-lo. Portanto, ficaríamos aqui com cosseno, portanto, de π sobre 4t e menos π sobre 3 mais 2π iria dar mais 5π sobre 3. Agora sim está no formato de um oscilador harmónico. Agora estamos em condições de tirar a amplitude, o período, a frequência e a fase. Portanto, a amplitude, que é o meu A, era igual a 5. Pronto. O período é uma forma. Portanto, relembrar aqui, a forma do período era, portanto, 2π sobre a pulsação. Pronto. Agora, portanto, se é 2π sobre a pulsação, então quer dizer que o meu t seria igual a quê? Ora bem, a pulsação é π sobre 4, então era 2π a me dividir por π sobre 4. Ora bem, estes π's vão cortar, 4 vezes 2, 8. Quer dizer que o meu período seria 8. Pronto. Agora, aqui a minha a frequência. Vamos começar pela frequência. A frequência era o inverso do período, que era 1 sobre t, e isto, ao fim e ao cabo, então quer dizer que a minha frequência seria 1 sobre 8. Pronto. Já temos a amplitude, temos aqui o período, portanto, aqui sinal de equivalente também. Pronto. E agora falta-nos a fase. A fase, basta olhar aqui para a nossa expressão. Nós sabemos que a nossa fase vai ser apenas 5π sobre 3.